Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cafarelli e eu resolvi gravar mais um vídeo para vocês, mais propriamente para dar uma dica com relação à utilização do Duo-Rod, um instrumento radiestésico usado por muitos radiestesistas para fazer prospecção de subsolo, né, geobiologia, para fazer mensuração de objetos, de pessoas, de ambiente, e que nada mais é do que 2 cabos, né, que você vai usar como empunhadura, e 2 antenas, por isso o nome do Duo-Rod. Um instrumento que você vai utilizar como intermediário do que você vai captar com relação ao que você quer medir. Importante, isso aqui é igual uma faca, uma colher, um garfo, que não age por si só, não tem um cérebro. Ele vai fazer a detecção de energia e trazer para você uma resposta que você vai identificar essa resposta como sim ou não, no caso, em função dos movimentos que ele faz, que convencionalmente, dentro da radiestesia, né, quando ele faz um cruzamento, ele indica que existe uma positividade naquilo que você perguntou, e quando ele mantém ou abre, quer dizer que não ressonou com a pergunta que você fez. Isso está fácil de entender. Qualquer pessoa que pega um Duo-Rod, seja ele qual for, né, tira de dentro do estojinho e tudo mais, e mostra o Duo-Rod, e sai medindo alguma coisa ou medindo alguém, não está fazendo absolutamente nada. Primeiro que ele não fez a asepsia adequada no instrumento. Asepsia, para tirar a memória do instrumento do que aconteceu antes, quando você usou o instrumento, que fica impregnado, fica registrado na memória física do instrumento. Então, ele tem que fazer asepsia. Ele tem que usar, como eu ensinei em outros vídeos, um pano preto, que é muito importante, porque o preto vai tirar, vai absorver a energia impregnada no instrumento, né, e vai segurar nele. É facinho, pano preto, simples. Ou fazer um contato no terra, esfregar ele, as pontas dele no chão. Ele vai fazer uma descarga de impregnações. Correto? Está dando para entender? Facinho. Pegou um instrumento. Você já deve ter feito um questionário com relação ao que você vai perguntar, ao que você quer como resposta em função da tua anamnese. Correto? Correto. Não esqueçam que você vai medir energia, ou energias. Para se medir energias, tem que se respeitar o campo áurico, ou dos objetos, ou da pessoa, ou do ambiente. Então, não é necessário que você encoste no instrumento no que você quer medir. Não tem necessidade de você ficar encostando o instrumento no que você quer medir. Correto? Respeita sempre o campo áurico. Respeita sempre o limite vibracional que aquele objeto está emitindo, porque ele existe. Tudo que existe emite o campo áurico. Correto? Tá. Aí você faz um questionamento que nunca deve ser. É positivo, é negativo? Positivo e negativo tem em qualquer lugar. Principalmente a nível de polaridade. Isso não é pergunta que se faça. Né? É bom ou é ruim? Dependendo do teu conceito de bom ou é ruim, a pessoa pode estar boa, mas no teu conceito você registra esse bom como ruim, você vai dar uma resposta invertida. Não existe. Então sempre é compatível ou incompatível. Existe um problema X disso que eu estou medindo, você vai ter uma resposta. Se existir, ele vai fechar. Se não existir, ele vai abrir ou vai se manter aberto em função dos seus movimentos mecânicos nervosos. Não vai existir nunca a hipótese de você olhar para o instrumento como o pessoal costuma fazer com o pêndulo, né? Eu vou perguntar para o meu pêndulo. Vai ficar perguntando o resto da vida porque ele não vai responder. Aliás, se vocês conseguirem alguma resposta dada pelo pêndulo, me avisa que eu quero conhecer esse pêndulo. Tá bom? Porque é sinal que ele pensa. E isso não tem o menor cabimento. Então, vamos lá. Voltando a falar a respeito disto ser um instrumento. Quem vai receber essa energia, ao captar essa energia,
que é o instrumento, vai passar para o teu sistema nervoso, que vai disparar um mecanismo de movimento, onde você vai desequilibrar o instrumento e vai ter uma resposta em função da convenção. Fechou? Existe. Abriu? Não existe. Manteve? Não existe. É fácil, é muito fácil. Óbvio, depende de muito treinamento. Você tem que fazer isso em várias situações, em várias circunstâncias, para você poder ter confiabilidade naquilo que você está fazendo. Que é um trabalho que o radiestesista tem que desenvolver, né? Fazer radiestesia é uma coisa. Ser um radiestesista é totalmente diferente. Ou você faz isso com conhecimento de causa ou não começa. Senão você vira um adivinho. Quando você vai medir pessoas, depois de ter feito a asepsia, eu estou repetindo para vocês não esquecerem, limpa um instrumento, limpa outro instrumento, você vai identificar o instrumento com a pessoa que você vai medir. É simples. O instrumento está zerado. Está somente com o teu padrão energético receptivo. Tá? Na mão da pessoa, você dá uma esfregadinha na haste dele para ele se identificar com o padrão energético da pessoa. Esse instrumento está identificado com você, que é o operador, e com a pessoa com a qual você vai medir. A mensuração na pessoa vai ser feita no campo áurico dela. Não precisa ficar esfregando o instrumento na parte física dela. E aí, com perguntas objetivas, você vai conseguindo montar o teu questionamento em função da pergunta que você fizer. Por exemplo, eu vou medir a região do tórax, onde está o chakra cardíaco. Em cima do chakra cardíaco, eu posso ter N respostas, tanto a nível de patologias biológicas, quanto a nível emocional. Então, você está com um problema mentalmente, tá? Se você quiser falar, pode. Mas essa pergunta é, de uma certa forma, feita mentalmente. Você tem problema emocional? Você está com problema emocional? Uma pergunta direta e objetiva. Como todo o padrão vibracional de emoção é emitido pelo chakra cardíaco, se ela estiver, ele vai cruzar. Aonde? No campo áurico dela. Não precisa encostar na pessoa. Ah, você está com problema. Não é assim que funciona. Não tem necessidade. Porque você está medindo energia. Ah, você tem problema de ouvido? Não, não tem problema de ouvido. Ou, esta pessoa está com um problema auditivo? Não, não está com problema auditivo. Por que não está? Porque o instrumento abriu. Ao contrário do que ele fez. No cardíaco, quando eu perguntei a respeito da emoção, ele cruzou, ele fechou, ele mostrou. Tá certo? Aí você termina o exame desse teu cliente, né? Dependendo do que você combinou com ele, você vai estudar todo o exame que você fez usando o Aura Meter, tá? Para montar o teu esquema de orientação, o teu esquema de trabalho, e vai entrar um outro cliente depois de meia hora, de 40 minutos. Aí eu vou pegar o instrumento que eu deixei lá em cima da mesa. Fulano, como vai? Tudo bem? Boa tarde? Deixa eu medir você. Está errado. Você tem que tirar a energia do cliente anterior, identificar o instrumento com a energia do atual cliente e depois começar a fazer o exame de questionamento. Porque senão você mistura os registros anteriores com os registros atuais. Vai dar uma zona que você não tem nem ideia. Muitas pessoas não conseguem desenvolver uma boa habilidade usando o instrumento por causa disso. Não faz a asepsia correta. Mistura um prognóstico, um diagnóstico com o outro. Sempre. A cada mudança de pergunta, de questionamento, você tem que limpar o instrumento antes. Desde que a pessoa seja outra. Você pode fazer várias perguntas com relação à mesma pessoa depois de ter limpado o instrumento. Identificado o instrumento com a aura da pessoa, com a energia da pessoa, você faz quantas perguntas você quiser no corpo inteiro. Mudou de cliente, limpa o instrumento. Limpa o instrumento. Limpa o instrumento. Correto? Identifica o instrumento com um novo cliente. Aí você começa o seu trabalho. Não é difícil. Agora, você tem que entender o que você está fazendo, o que você está medindo, o padrão energético que a pessoa está emitindo.
Cada pergunta tem um padrão de expulsão energética para o campo áurico diferente da outra. Não esqueçam, sim ou não não é resposta. Positivo e negativo não é resposta. Se você quiser ir para o questionamento biológico com segurança, você avalia magnético biológico ou elétrico biológico. Magnético constrói, magnético mantém saúde, magnético mantém equilíbrio. Elétrico biológico destrói, desconfigura. Hã? Essa é uma nomenclatura mais fácil, mais direta e objetiva, até não enganando o teu inconsciente. Percebe? Vocês viram como é fácil? Não é difícil. Hã? Convenção, fechou. Está te dando uma resposta que sim. Manteve ou abriu, uma resposta que não. Medir objetos não é necessário que você identifique o instrumento com a energia do objeto, porque não é uma estrutura biológica, é uma coisa, vamos dizer assim. Tá? Então você vai fazer todo um processo de mensuração, dependendo do que você perguntou, até com relação a cores e tudo mais, no campo áurico do objeto. E você pode manter um instrumento dentro, desde que ele esteja inserido no campo áurico, longe do objeto. Ele vai fazer as indicações no campo áurico. A estrutura física está emitindo uma energia que vai ser captada pelo instrumento. Tá? Dentro do padrão vibracional do objeto. Na pessoa, a mesma coisa. Você vai medir a aura da pessoa. Ou as emissões de hipofunção e hiperfunção dos chakras. Né? De repente, eu vou até comentar a respeito. Não tem chakra positivo e negativo, não tem chakra que fechou, não existe chakra que está hipernegativo, que não está funcionando. Isso tudo é conversa mole, é coisa esotérica. Isso não tem sentido. Não existe um chakra numa pessoa que não esteja funcionando. Ele pode estar em hipofunção ou hiperfunção, mas não funcionando não existe. Ah, você está com o chakra fechado, pode enterrar que morreu. Ah, o teu coronário não está recebendo energia, pode enterrar que morreu. Hã? Isso é importante. Comecem a adquirir uma nova forma disciplinar de poder fazer esse trabalho dentro de um processo metodológico. Cada um pode criar o seu sistema de questionário e tudo mais. Deu para entender como é que funciona o instrumento? Vou voltar a dizer, os instrumentos não pensam por si só. Se você pegar na mão e ele sair balançando, não quer dizer nada. Você está desequilibrando o instrumento por processos seus mecânicos naturais, normais. Ele só vai passar a servir como um instrumento a partir do momento que você dispara uma pergunta, direta e objetiva. Entendeu? Esse negócio de medir ambiente, fala, nossa, aqui está cheio de energia negativa. Energia negativa tem em qualquer lugar. Energia positiva tem em qualquer lugar. Aliás, o elétrico biológico é aquele que comanda os espaços e as pessoas. Todo ser humano normal, toda pessoa normal que anda pela rua, aquelas pessoas que pensam pouco, né? Que tem um nível de cultura um pouco mais baixo, até se for cultura acadêmica, não influencia, né? Eles vão vibrar em preto magnético, todo mundo. E conforme o equilíbrio ou desequilíbrio, ele vai subir o padrão dele para vermelho magnético, laranja magnético, amarelo magnético, até mudar para o outro lado, onde entra a distorção em angstroms, no caso da régua de Bovie, abaixo de 6.000, de 6.500 angstroms, a pessoa começa a vibrar em padrões de energia de onda de forma em fase negativa. Uma tumoração, um problema mais sério, vermelho elétrico, preto, em fase elétrica. Mas isso é uma conversa para depois. Talvez eu grave outros vídeos. Deu para entender, pessoal? Eu acho que, de repente, dentro de um básico, não sendo um curso, eu acho que dá para vocês entenderem. E comecem a reprocessar dentro de vocês aquilo que vocês aprenderam e ver se tem sentido isso que eu ensinei com relação ao que vocês sabem. Correto? Beijão para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.